Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro. E galera, depois do empate aí do Flamengo com o Corinthians na arena do Corinthians, né, na casa do Corinthians por 1-1, o Mengão deixou escapar essa oportunidade aí de encostar mais no líder, de passar aí para a segunda colocação, né? Se bem que Palmeiras e Grêmio perderam e o Mengão conseguiu ainda fazer um ponto, né? Somar um ponto aí no Campeonato Brasileiro. Mas poderia ter sido 3 pontos, né, galera? Deixou escapar ali uma bobeira, uma sorte ali do Corinthians, que o jogador deu um chute na área e fez o pênalti e acabou sendo o gol do Corinthians, né? Galera, vou trazer hoje para vocês a galera do Linha de Passe, né, da ESPN, falando aí sobre essa partida entre Flamengo e Corinthians, né? Tudo aí sobre Flamengo e Corinthians, tá bom? Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal Coração Rubro-Negro, deixe o seu like no vídeo e também ative o sino da notificação para ficar por dentro de todas as notícias do Mengão, galera, tá bom? Então vamos ao vídeo de hoje. Mauro Naves, boa noite. Boa noite, Felipe, companheiros, abraço enorme ao fã de esportes. Claro que o destaque de todos nós aqui é em cima desse jogo, né? Sem imaginar que chega um momento que o Corinthians, para mim, tira os caras que são os melhores, né? Até por necessidade que não estavam jogando, né? Sai o Moscardo, sai o Renato Augusto, sai o Rojas, que não mostrou nada ainda, estamos esperando. Então você vê a dificuldade que tem o Mano em ter que mexer com esse time. Realmente muita coisa deverá ser feita para o ano que vem. O Flamengo, que costuma se dar bem aqui na arena, né? Do Corinthians, o Flamengo, eu acho que é o clube, dos clubes grandes, sem dúvida, que mais complica a vida corintiana jogando por aqui. Para o jogo a esse horário, num sábado, para quem saiu de casa, com muita chuva em São Paulo, eles mereciam algo melhor, né? Um espetáculo melhor. Eu vou dar também um pitaco nesse primeiro destaque, já que todos também deram. Para mim é um retrato muito do ano dos dois. Se alguém ficou sem ver futebol em 2023 de Flamengo e Corinthians, você coloca nesse jogo, você vê um Corinthians estéril, no sentido de nenhuma criação, quase nada, e um Flamengo, como disse o Breler, eu concordo, teve chances, a gente viu os melhores momentos, mas que é meio sonolento, sabe assim, não engata uma sétima e fala, agora vamos. Isso não acontece. A gente fica, que horas vai acontecer? E dá a impressão de que não vai ser este ano. Mas vamos lá. Me parece um resultado ruim para os dois, no sentido matemático, de quem quer ainda tentar sonhar em caçar o Botafogo e quem quer fugir rapidamente de Z4. Mas é mais, na opinião de vocês, para a gente começar realmente o nosso debate, é mais amargo para quem esse empate? Olha, eu acho que a gente vai ter nessa reta final muitos empates e a gente vai repetir muito isso. Foi ruim para os dois, porque o seu time está lá em cima, quer encostar no Botafogo, quer buscar Libertadores, quando ganha só um ponto se complica, e aqui embaixo também se quer escapar ou quer ficar mais, respirar com mais tranquilidade, também se complica. Acho que para o Corinthians, a gente teve esse debate ontem no programa, a coisa ficou meio dividida lá no ESPN FC. Acho que o Zinho, o Pascoal, não lembro. Não, é pro Flamengo, que o Flamengo é que precisa encostar. O ano foi muito ruim, então ele tem que chegar perto do Botafogo, porque se houver algum vacilo de Botafogo, Red Bull, sei lá, Palmeiras, Grêmio, que estão lá, o Flamengo tem que chegar, não pode correr o risco, eu concordo, o Flamengo não pode correr o risco de garantir uma Libertadores, independentemente de quantas vagas vão ter, ficar ali nos 4. Mas eu acho que era pro Corinthians, por causa do Mano, reestreando ele agora na arena, né? O primeiro jogo dele, estreou fora, e pela situação muito delicada do Corinthians. Então, acho que até esse pontinho ajuda mais o Corinthians do que o pontinho ajuda o Flamengo. A matemática. O pontinho é mais bem-vindo. Só, Pedro, tanto é que a gente dizia lá ontem, e eu costumo dizer, pergunta lá pro técnico se ele não assina um empate antes de começar. Pela qualidade, o Mano assinaria, que tem o time na mão. Empate, gente, vamos assinar, tá bom. Depois eu vou tentar arrumar o time para ganhar de outros adversários, não do Flamengo aqui. É isso. E aí foi e conseguiu. Quase que não consegue. O Flamengo teve mais chance de sair com a vitória. Eu entendo quando o Mauro fala do gosto amargo, porque teria que vencer e antes, e pontuar, é importante. Mas pelo que foi o jogo também, pelo que foi o primeiro tempo, pelo que o Flamengo tentou criar, pelo que o Corinthians teve dificuldade no primeiro tempo, você para ver o desenho do jogo em si, eu acho que eu também consigo entender quem acha um gosto amargo pro Flamengo. O Flamengo que não precisa reinventar a roda, né? Porque o trabalho de São Paulo era muito complicado do ponto de vista de não entender algumas coisas aí que o campo gritava para ele. O Gerson funciona melhor para ele, saindo da linha de volante e trabalhando na linha de meia.
O Flamengo, quando tem 2 meses para trabalhar hoje, quando tinha o Everton, quando tinha o Gerson, vai trabalhar melhor. Ainda que os mecanismos não sejam os mais automatizados, se não seja a coisa mais fluida, mas você já vê que é um time diferente do que era com o Sampaoli. A gente tá vendo um chute, uma chegada pela esquerda, ou então teve outra chegada pela esquerda no primeiro tempo. Bom primeiro tempo do Everton Ribeiro, né? Mas ainda acho muito longe o Ayrton Lucas do que já foi um dia na temporada. E também uma questão de confiança, não é nem de chegada, é de confiança. A situação do gosto amargo, é do que você falou, acho que é por isso. Pelo que foi o jogo, o Flamengo fica com uma sensação de que Itaquera já... O Flamengo é engraçado, o Flamengo consegue jogar bola em Itaquera. Qualidade, campo bom, jogo rápido. Campo, que é algo que o Flamengo tem pouco na temporada. Campo bom. E aí você tem 2 meses, você tem criação. Pelo que foi o jogo do Flamengo, dentro dessas oscilações de comando, aí eu acho que fica um gostinho amargo. Porque a todo momento parece que o rubro-negro está tentando se apegar a algo para salvar o ano. E se esticar, e se as lideranças tropeçarem, você o Flamengo não se apresenta para o campeonato 6 pontos para o Botafogo, a possibilidade de um treinador chegar com data FIFA... no clube já dava um ânimo diferente. Eu estou muito com os amigos, acho que pro Flamengo é... Mas eu já senti o Flamengo mais interessado. A gente já vê o Flamengo jogando numa rotação diferente do que jogava com o São Paulo. Mas aí pega do meio pro final ali, aí eu já me pergunto. Não, pois é, mas nem pelas mudanças, mas... O primeiro tempo do Flamengo, para mim, já teve uma mudança de atitude. A gente já viu o Flamengo... jogando de uma maneira de tentar acuar o adversário, de não deixar o Corinthians sair, ocasionalmente pressionar lá na frente. Então, isso foi algo positivo para o Flamengo. O Renato até falou, essas oscilações no jogo, mas mesmo com oscilações, se somar os períodos em que o Flamengo foi superior, é um jogo que há um controle. É um jogo em que o Flamengo teve muitas condições e oportunidades para ganhar, para resolver. E aí entra o contexto também, que não dá para colocar nas costas do Mário Jorge, é um técnico que chegou, é tampão, tá quebrando um galho ali, mas ele tira o Pedro para colocar o Gabigol. Gabigol, o 3º jogo seguido como reserva. Não deve haver uma obrigação de colocar o Gabriel em campo. O Gabigol não está bem e nem só, além de não estar bem, o Flamengo tem jogado melhor com o Pedro porque não consegue elaborar esse jogo, como o Pedro citou, ainda não é um jogo automatizado. Então, naturalmente, a bola muitas vezes vai chegar comprida demais, a bola vai chegar mascada, vai depender da força física do centroavante, e o Pedro estava segurando bem a bola. O Pedro estava se dando bem ali no meio dos zagueiros do Corinthians e fazendo com que o Flamengo tivesse um pouco mais de tempo para chegar, os meias chegarem no Pedro. Só que ele saca o Pedro no momento em que perde o Gerson, que estava muito bem, fez um grande jogo, e aí o Flamengo desmontou, porque não conseguiu mais reter a bola, deu esse espaço para o Corinthians, baixou um pouco a rotação. Então, para mim, foi um erro do Mário Jorge ter tirado o Pedro, mas não crucifico por isso. É um cara que está ali pegando um trabalho para fazer ali uma contenção e deixar algo para o novo treinador. E quando você fala de interesse, né, de querer, o Gerson, quando ele está jogando no ritmo alto, quando ele está jogando com intensidade... Olha o jogo que ele fez. É o famoso, quando o Gerson tá no jogo, esquece. A questão é que é um cara que em 2023... Pra você foi o melhor hoje? Pra mim foi o melhor hoje, o Gerson. Não, sim, e assim, é porque assim, o Gerson com bola é um jogador com muito recurso, né? Ele tem muita qualidade. Pro nosso padrão, ele é muito... dialoga sempre a tal vontade dele com você todo o campo que ele tá pra esse ano? Então, mas não dá pra você contar com um jogador que vai jogar quando... E quando eu falo jogar, no caso do Gerson, eu não acho que com bola ele faz jogos ruins. O problema é que o Gerson sem bola, ele dá umas largadas assim, e hoje tá saindo para pressionar. O Flamengo hoje teve momentos de subir pressão no campo do Corinthians muito bem organizado. E foi até uma tônica ali do primeiro tempo que o próprio Maicon começou a trocar com o Moscardo para baixar, o Mano chamou o Moscardo na prancheta para tentar trabalhar. É um Corinthians que ele tá se auto-ajustando ali, tentando sair, mas muito porque o Gerson puxando pressão junto com o Pedro, subindo. Então, assim, de verdade, eu acho o Gerson em alguns momentos um desperdício. Eu acho que ele com essa mentalidade... No jogo de hoje a gente pensa. É isso, com essa mentalidade, ele é um cara que vai entregar então, muito. Com essa mentalidade, ele não tinha voltado para o Brasil. Essa é a questão. Mas aí, ele é um jogador de Europa no Brasil. O meu debate, que eu acho que essa coisa é que vontade é subjetiva, né? O jogador ter vontade ou não é subjetivo. Só que aí vamos tentar nos apegar aqui ao que o campo nos mostra. O que o campo nos mostra muitas vezes, quando utilizado numa primeira linha, e aí tudo bem, porque não é dele muitas vezes, você tem que cobrar quem escala. Ele não te entrega essa intensidade.
Só que calma aí, ele consegue te entregar essa intensidade para pressionar na linha mais alta como é hoje. Então não é exatamente uma ausência de capacidade, até são marcações diferentes. Ele trabalhando como meio, subindo para pressionar, e ele tenta dar um combate com uma primeira linha de volante. Só que eu acho que a gente pode entrar no campo que é subjetivo, mas é da vontade. E eu acho que quase sempre acho que tem mais a ver com o humor, então, mas a entrega dele tem a ver com onde ele se sente bem. Exatamente. E aí dá para você destrinchar um pouco subjetivo. Na primeira linha de volantes, o jogo que ele tem que fazer é diferente, ele tem mais dificuldade e aí mexe na tal vontade. Na segunda linha de meia, ele funcionando como meia, pressionando e tendo a bola para associar e já criar um pouco mais próximo da área, eu acho que o humor dele muda. Quando troca comando, ele dá uma reagida. Aí o trabalho começa a não andar. Mas não pode ser assim, então não pode. Você tá falando de jogador de alto nível, cara. Eu acho uma pena, de verdade. Eu concordo que tudo isso é subjetivo, é difícil a gente falar, essa coisa de vontade ou não vontade. Concordo que ele se sente muito mais confortável quando atua um pouco mais à frente. Mas acho que tem a ver tudo também com o espírito que está o time. Lógico. Amanhã ele está indo para a seleção. Se o Diniz disser que você vai ser primeiro volante no lugar do Casimiro, ele vai querer entregar. Ah, não, mas eu só jogo ali na frente, professor. Não, vai falar. Por quê? Porque, ele está chegando de volta à seleção, é um lugar que a gente acha que ele devia estar lá desde que estava no Flamengo antes de ir embora e tal, mas aí ele oscilou muito, acabou perdendo a oportunidade de se fixar. E agora está chegando o Tite, que, lógico, não vai botar ele primeiro volante. Eu estou dando só um exemplo aqui. Então, eu acho que assim, essa vontade dele não é só sobre... Não vejo só uma relação direta com o posicionamento. Acho que o time, né? O time perde Copa do Brasil, o time... Porque ele mesmo, o Flamengo jogando mal, ele vem alguns jogos jogando bem. Tanto é que o Diniz o leva novamente. Agora, acho que o Flamengo, na questão anímica, apesar de que se o Botafogo ganha o Clássico, amanhã, eu acho que 11 pontos, aí esquece um pouco esse negócio de campeão, de tentar... Aí vão brigar lá para ficar entre os 4, não ficar pré-Libertadores e tal. Mas se realmente até amanhã fechar o Tite à noite, segunda-feira tiver o Tite lá, mesmo o Gerson não participando desse período, vai mudar, né? Que o Tite vai chegar querendo um pupilo em todo mundo. Gente, vamos conseguir a melhor colocação possível. Então, acho que animicamente todo mundo vai crescer. Não sei, questão de escalação, se o Tite vai de Pedro, vai de Gabigol. Precisa fechar o Tite, hein? Então, disse o Marcos Braz hoje da chegada lá aí que até amanhã à noite tem que ter uma posição, né? Porque ele precisava começar segunda-feira, não é segunda? Começa a tal data FIFA, sim, não era isso? Começa o trabalhador brasileiro também. Não. Eu digo por cada data FIFA que ficou mais ou menos no ar aí, que o Tite não viria, não fecharia antes por causa do jogo de hoje, não estrear na arena e tal. Mas que segunda-feira precisaria estar lá para trabalhar, né? Então, segundo o Marcos Braz, declarou lá, e eu ouvi de uma repórter, inclusive, não foi do repórter, ele disse na chegada que não, até amanhã à noite a gente bate o martelo, tipo isso. Então, tudo caminha para ser, e aí a gente pode ter um Flamengo mais animado, e o Gerson voltando da seleção, que joga, não joga, participe desses jogos, vai pegar os caras pilhados ali pelo Tite. Eu acho que o Gerson vai ter um final de temporada bom, que não era ruim. Outros, por exemplo, o Everton Ribeiro hoje fez um ótimo primeiro tempo também, mas eu sempre cobrei a presença dele, eu acho que é um cara que arma e tal, mas ele não vinha fazendo jogos bons, realmente, não vinha fazendo. E não é o caso do Gerson. Eu acho que mesmo com o Flamengo não ganhando esses jogos aí, essas decisões que teve, eu acho que o Gerson estava bem. E agora vamos ver como é que fica o Flamengo na fase Tite aí, né? Vamos ver qual é a diferença do Flamengo com ou sem. Evidentemente que isso só vai repercutir mesmo a partir do ano que vem. O que o Flamengo fez na pré-temporada? Foi uma pré-temporada que você teve que queimar etapas, você teve que acelerar por causa de Mundial. E aí foi um Flamengo que nunca conseguiu atingir ápice físico dentro do ano. Não teve, com nenhum treinador. E aí o fato de você trocar também muitos treinadores, a gente sempre fala muito isso. Troca esquema tático, troca a preferência de um jogador para outro, mas troca a metodologia também. Você que está em casa, que faz seu treininho na academia, você não percebe quando você troca de um treino para outro, seu personal, o professor ali troca o seu treino, como isso impacta
nos seus próximos dias, como vai ter mais dor, como você vai ter que se adaptar aos novos exercícios. Então, pensa isso num ambiente com 35 jogadores, que tem a parte tática e técnica. Como é que foi a chegada de Sampaoli, a primeira grande janela de treino deles, o primeiro jogo depois, como é que foi? Então, exatamente, contra o Red Bull, o Flamengo morrendo em campo. O time se adaptando e sentindo. É isso. Então, quando a gente fala de troca, e troca toda hora, a gente fala da parte tática de organização do time, é troca de metodologia também. E não quer dizer que o preparador do Vitor Pereira era bom e do São Paulo era ruim, não. Às vezes só são diferentes. E diferente até dentro da mesma comissão. Teve que trocar o jogo do Corinthians, a semana da eliminação, teve um repórter, não me lembro quem, que fez uma pergunta exatamente dessa pro Mano. Mano, você é o 5º técnico, foram 6 preparadores físicos, 7 assistentes. Sim, eram 35, acho que foi o Bessone. 35 profissionais, exato. Que a gente foca muito em treinador. E é isso, é o grupo inteiro. E eu vou te falar, não é nem opinião, é informação. O Mano chegou e olhou muita coisa ruim. Ele achava que estava melhor a situação. Sim. A comissão já nos primeiros dias, nível de intensidade de treinamento muito baixo. E aí foi descoberto que esse time treinava pouco. E aí, tá vendo? Aí a gente tá falando há muito tempo. O time treinava pouco. Teve uma questão interna de chefia de departamento médico, com o comando da comissão técnica do Luxemburgo, mas tudo isso impacta. E ele viu muita defasagem tática e ele achava que não, mas física também. E aí também não tem a ver só com a comissão antiga, tem a ver com a troca. Essa informação que eu tenho também do Luxemburgo, quando ele chegou, ele achou que estava tudo errado também. Incrível, né? Ele também achou, nossa, tem tanta coisa errada aqui, estão treinando errado, estão mal fisicamente. Mas a gente está falando de um treinador que acho que está em 90 ainda. Então, o papo é esse, que ele treinava o campo inteiro, 11 contra 11. Não, mas eu digo assim, é que o Corinthians o ano inteiro também se arrastou mesmo, né? Assim, se fosse um outro técnico em qualquer outro momento, ia achar que a coisa não estava funcionando. Tá aí, galera, você curtiu linha de passe, né? Os comentaristas aí falando do Flamengo e do Corinthians nesse empate, né? Do último jogo entre eles dois pelo Campeonato Brasileiro. E ficou no 1-1, né? Então, ruim para o Corinthians e ruim também para o Flamengo. O Flamengo que vem de ressaca, de perda de títulos, né? Numa fase ruim, demitiu o treinador. E possivelmente o Tite deve ser anunciado hoje à noite ou amanhã, né? Que o Marcos Braz garantiu que quem for o novo treinador vai começar na segunda-feira. E provavelmente é o Tite, galera. O Flamengo não tem outro nome, né? Então, espero que dê tudo certo aí. O empate foi ruim para o Flamengo, para o Corinthians também. O Flamengo deixou aí pontos escaparem, pontos preciosos para poder ficar ali num lugar mais alto do Campeonato Brasileiro, né? Então, galera, é isso aí. Quero te agradecer por assistir o vídeo até aqui e te convidar mais uma vez para se inscrever no canal Coração Rubro-Negro, tá bom? Deixa o seu like no vídeo e também ative o sino da notificação para não perder nenhuma notícia do Mengão, galera, tá certo? E até nosso próximo vídeo aqui no canal Coração Rubro-Negro.